Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro de uma grande e profunda jornada com o tarô. Nós seguiremos com aulas semanais, todas as terças-feiras, começando 8h30 e encerrando às 22 horas, às 10. Aviso que pode acontecer de uma aula ou outra a gente terminar 5 minutinhos antes, 10 minutinhos antes, mas é raro, muito raro, e que também pode acontecer de uma aula ou outra a gente avançar 5 minutos, 10 minutos, tá bom? Claro que eu vou evitar ao máximo, mas pode acontecer, porque, enfim, cada arcano que a gente aprende e no grupo ele segue uma sintonia e pode ser que isso aconteça também. Este é um curso teórico e prático. O que significa, eu vou falar da estrutura do curso, hoje é uma aula introdutória, o que significa que nós passaremos por uma teoria intensiva, então, se der um pouquinho de sono, de tanto me ouvir falar, levanta da cadeira, arregala os olhos, se aperta um pouco, eu faço o máximo para tornar a aula interativa, né, me movimento, enfim, mas é muito conteúdo, tá bem? Então, depois de um dia cheio, pode ser que você sinta um pouquinho de sono e cansaço, daí nessa hora você levanta e se busca. As aulas gravadas e o material que eu apresento, o material que eu apresento aqui é um guia, me ajuda muito a seguir uma linha didática do curso, e é esse material que vocês recebem na plataforma. Então, não precisa anotar o que está escrito na tela, porque vocês receberam exatamente esse mesmo material. A disponibilização da gravação, ela acontece entre 1 e 2 dias após a aula. Nós estamos fazendo uma série de melhorias no Instituto, para que as gravações sejam disponibilizadas o quanto antes e cada vez mais rápido. Mas hoje estamos aí com essa média de 1 ou 2 dias, tá bem? Se você é alguém que vai escutar mais a gravação do que participar ao vivo, eu imediatamente faço um convite para que você participe ao vivo, porque eu gosto de estar com vocês. Mas, se isso não é possível, a tecnologia hoje nos abençoa com essa possibilidade. Então, escute a gravação, anote as suas dúvidas. No grupo do WhatsApp, que é dedicado para dúvidas, comentários, feedbacks, trocas de experiências, você pode colocar sua dúvida lá, até porque sua dúvida pode ser a dúvida de mais alguém, mas no grupo também tem o meu celular pessoal, o que significa que se eu puder te ajudar de alguma forma ao longo dessa jornada, estou à disposição, tudo bem? Dúvidas sobre a plataforma no WhatsApp da escola. Tem a Clarissa, aquela linda que todos vocês já conhecem, e ela pode ajudar e faz isso de uma maneira maravilhosa, tá bem? Bom, então, hoje já começo a compartilhar o material que vocês receberão na plataforma, falando da introdução desse curso e com algumas curiosidades bem interessantes. Compartilhando. E aqui está. Bom, então, tarô universal, caminho tradicional e iniciático. O que quer dizer esse tradicional? Esse tradicional, ele quer dizer que a gente busca, pelos históricos que temos, ser o mais fiel possível a uma tradição antiga. Um exemplo fácil sobre tradicional e moderno. No moderno, o tarô, quando você faz uma interpretação, faz uma leitura do tarô, se você considera os arcanos quando eles vêm invertidos. Então, interpretação de arcanos invertidos. Isso é neo-escola, é escola moderna. Na escola tradicional, não existe arcano invertido. Por que não? Porque todo arcano
tem o seu ponto de atenção, nós não chamamos de lado negativo, como seria um arcano que sai invertido. Ele tem o seu ponto de atenção, seu ponto de aprendizado. Entre nós, a gente chama de voadora no peito, mestre nisso. E, e ele tem o ponto de evolução e consciência. Então, essa é uma grande diferença considerada num caminho tradicional e numa neo-escola, numa escola moderna. Ai, Aline, eu já faço trabalho com o tarô e eu considero os arcanos invertidos. Eu não estou aqui para colocar verdades absolutas, até porque tampouco acredito nelas. Também não estou aqui para invalidar nenhum método de nenhum tarólogo ou taróloga, muito menos de uma escola ou de uma linha de trabalho, ok? Mas eu tenho certeza que essa visão complementará de alguma maneira, sem necessariamente modificar o trabalho que você já faz, mas com certeza contribuir positivamente numa visão de um caminho tradicional. E por que iniciático? Iniciático porque ao longo de cada arcano, de alguma maneira, nós acessamos como portas, como janelas, como arquétipos, como símbolos que conversam com a nossa energia ou com a nossa alma, o que significa que nós entramos no arcano de alguma maneira, nós vivemos na pele aquela simbologia de alguma maneira, e isso provoca grandes transformações em nossa vida. Transformações onde, ao término da jornada, você olha para trás e vê um velho eu, e perante toda a transformação que ocorreu em tua vida e em sua forma de ver a vida, existe um novo eu. E toda vez que um velho eu dá lugar para um novo eu, dentro dos caminhos ocultistas, nós chamamos isso de uma via iniciática, que é como uma morte. A morte do velho eu para o nascer do novo eu. Ou seja, um processo de renascimento. E por isso iniciático, porque viveremos a proposta, o estudo de cada arcano proporciona essa transformação. Então, por isso, iniciático. Falarei de bibliografias, em principal 3 livros, que são os que eu mais recomendo no começo dessa nossa jornada. Claro que estudo e pesquisa e bibliografia nunca é demais, mas tem 3 que eu realmente recomendo muito. Um deles é de um querido Alejandro Jodorowsky, que tem uma frase, junto com a Mariane Costa, que eu gosto muito, e ele diz que falar do tarô é como tentar esvaziar o mar com um garfo. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é um estudo que não termina. Então, vejam, nós ficaremos 11 meses num mergulho profundo dentro do tarô. Existem cursos por aí de um fim de semana, né? Outra forma, outra didática, outra proposta, né? A nossa proposta é de um caminho tradicional e iniciático, e já vou até falar um pouco mais dessa estrutura desses 11 meses e o porquê desses 11 meses. Mas o que Jodorowsky quer nos passar aqui é que é um estudo contínuo, porque afinal de contas, o tarô, ele também é chamado de o livro da vida, e a vida está em movimento, em transformação. Cada vez mais, nós, como filósofos da vida e observadores da vida e de nós mesmos, nós aprendemos com a vida em si. Então, é um conhecimento vivo, são símbolos que se abrem para nós, até porque, como já diriam os antigos, a gente enxerga o que a gente reconhece. Para para enxergar algo que eu nunca vi, leva um tempo para o ajuste do olho, para o ajuste da visão, seja o ajustar, como quando a gente apaga a luz, não enxerga nada. Depois a vista vai ajustando e a gente começa a enxergar no escuro. Mesma coisa, acende a luz, dá aquela coisa que você não enxerga muito. Então,
para esse movimento vivo da vida e o ver algo que nunca vimos passa por um tempo de ajuste dos olhos para uma verdadeira compreensão. Então, é um estudo que não termina. A cada leitura, a cada tiragem, para quem aqui resolver atender com tarô, a cada atendimento, um pouquinho mais se acessa desse grande oráculo que é o tarô. Bom, temos da nossa primeira aula, uma aula introdutória, que passa, inclusive, sobre, rapidamente, falar um pouco da escola, falar um pouco da minha formação, falar um pouco da história do tarô como carta, como jogo, como oráculo, as lendas por trás disso. Bom, então, o Instituto Mistai, Mistai vem de mistê, é uma palavra grega que significa iniciado em um mistério. Então, tudo a ver com a jornada do tarô e com os outros cursos e jornadas que temos na nossa escola. Então, é um instituto escola de tradições místicas e iniciáticas que tem como foco a transformação positiva, o resgate dos antigos saberes e o despertar de uma visão, de um crescimento, de uma evolução, de uma expansão da consciência. E isso acontece em 4 grandes pilares ou portas de mistérios. Através da bruxaria, e a bruxaria aqui, na verdade, é a arte de nossos antepassados observarem e aprenderem com a natureza, entendendo que a natureza e todo movimento, toda forma de vida carrega em si uma força de crescimento e evolução e um poder sagrado. Por isso nós chamamos de antiga arte. É antes da estrutura, antes das estruturas religiosas, antes dos livros, portanto, antes da Bíblia, era a observação da vida e da natureza. A segunda porta são os oráculos tradicionais, então, nós temos o tarô, nós temos runas das bruxas, que tem um fundamento de um antigo povo que viveu e desapareceu misteriosamente no norte da Escócia, os Pictos, ou Pictish, como eram chamados, e temos também alguns outros oráculos, como o oráculo dos cristais, por exemplo, onde cada cristal, por sua formação energética, traz uma mensagem. Então, oráculos. A terceira porta de mistério são os mapas de autoconhecimento. Então, nós temos formação de numerologia pitagórica, nós temos uma formação, mas eu ainda não abri uma turma, vou abrir provavelmente ano que vem, de mapa cosmológico, que é bem diferente, mas seria mais próximo, para dar de exemplo, seria como um mapa astrológico, só que não usa astrologia, usa a cosmologia, uma hora eu explico um pouquinho mais. Então, e temos também como mapa, apesar de não ser exatamente um mapa, o estudo da radiestesia. Eu chamo de mapa, porque a radiestesia dá um mapa vibratório da pessoa. Então, aqui também temos formação de radiestesia. E a quarta porta são vivências e experiências místicas, como dança sagrada dos povos, que a gente faz de tempo em tempo no Instituto. Como escola, eu dou aula desses temas há mais tempo que isso, mas como escola mesmo, nós começamos em 2014. Tivemos algumas transformações, então teve uma época que eu era uma escola itinerante, eu falava assim, eu vou onde tem grupos que querem um estudo profundo sobre o que eu posso compartilhar e que juntos possamos todos aprender, e chamava Caldeirão de Bruxa. Vou encontrar no YouTube, eu tinha um programa de rádio, Rádio Caldeirão de Bruxa, então chamava Caldeirão de Bruxa, quando eu abri um espaço físico, trazendo meu irmão para a parte de yoga. Eu abri esse espaço físico com o nome de Casa Tática para englobar essas 2 linhas de trabalho, até que eu digo que, transformando, morrendo e renascendo, eu cheguei à essência e um nome que ressoou forte na minha jornada, na minha vida pessoal e profissional, que é Mistai. Então, o Instituto Mistai. Sou Aline Lima, fundadora do Instituto Mistai, e
tenho aí mais de 20 anos. Antigamente eu falava, não parece, mas agora já está parecendo mesmo, né? Eu tenho mais de 20 anos. Então, quando eu digo toda bruxa, não parece que tem mais de 1.500 anos, é o meu caso. Mas o que eu posso dizer é que tudo que eu ensino, eu pratico. Não sou, não serei e não concordo com aqueles que leem um livro e abrem um curso. Então, de tudo que eu trago para a escola, eu já não só estudei, tudo que encontrei no Brasil e fora do Brasil, mas também pratiquei. Errei, acertei e tenho meus próprios exemplos para dar. Bom, então vamos ao tarô. Nessa nossa jornada, eu digo que somente quem vive. Porque, veja só, o tarô, ele abre uma possibilidade. O tarô é um grande conselheiro, por exemplo. Vamos falar de muitas coisas sobre o tarô, mas, por exemplo, um grande conselheiro. Como eu, como taróloga, mesmo conhecendo os segredos de cada arcano, como eu posso explicar o caminho para uma pessoa se eu mesma não vivi o caminho? É claro que o caminho do outro ao outro pertence. A forma como o outro vê o caminho, como ele interpreta o caminho, como ele ama o caminho ou como ele sofre no caminho, pertence ao outro. É, nós podemos, nós sabemos da nossa perspectiva, mas se a gente não entra em cada arcano para entender as faces que ele possui, como? Como poderemos ter palavras para descrevê-lo a um outro? Então, por isso 11 meses, por isso uma jornada profunda, para que tenhamos tempo suficiente de entrar, como se aquele arcano e toda a simbologia que ali existe fosse um cenário onde eu caminho, olho para todos os lados, para cima e para baixo e reconheço aquele cenário, para então ter palavras para descrevê-lo a alguém. A minha história com o tarô, pessoal e de formação. Bom, isso dá para falar se olhando nos olhos, né? Porque óbvio que eu não preciso ler para falar da minha história, nem da minha formação. Não que eu precise ler o resto. Não preciso. Mas sobre a minha história com tarô. Então, a primeira vez que eu aprendi tarô foi dentro de um curso. Eu estava fazendo um outro curso e o professor, na época, resolveu falar o seguinte: nós teremos um módulo de tarô. Ok, eu estava interessada no resto do curso, não ia parar o curso por causa de um módulo de tarô, que eu não tinha interesse nenhum. Bom, eu tinha quantos anos? Eu sou meio ruim de data, mas eu devia ter, na época, 20 anos. 20 anos. 20 anos. Bom, hoje vou fazer daqui a pouco, 45. Então, eu tinha uns 20 anos, 19 para 20. Eu falei, ok. Bom, chegou, teve o módulo de tarô. Eu olhei para tudo aquilo e falei, não, definitivamente não. Quando que eu vou usar esse conhecimento? Nunca. Como eu desejo me aprofundar disso, zero. Esquece. Não gostei. Eu não gostei. E não é porque eu não gostei do tarô. Oráculo não me interessava, entende? Oráculos não me interessavam. Bom, passou um tempo, né? Eu, dentro da minha jornada, eu trabalhei no corporativo muito tempo. Trabalhei 19 anos numa multinacional. E ao longo da minha carreira, de 19 anos nessa multinacional, eu tive uma chefe maravilhosa, Ana Lúcia, pessoa fantástica. Brigou por muita promoção, muito crescimento meu, me ensinou muito, exigente, exigente, uma pessoa fantástica. E a Ana Lúcia, um dia conversa vai, conversa vem, e eu falei para ela o seguinte: porque eu fiz um curso de um módulo de tarô. Isso foi a maior bobagem que eu fiz na minha vida, foi contar para aquela mulher que eu tinha estudado tarô. Uma chefe um tanto persuasiva, quase que me obrigou a fazer uma leitura de tarô para ela. Principalmente em que dia que ela usou todo o poder de persuasão e charme dela. Era uma amiga também. Foi minha amiga e minha chefe. No meu aniversário, resolvi fazer uma festa de aniversário e chamei
Ana Lúcia. E quando termina o parabéns, ela senta e fala: agora você vai ler o tarô para mim. Ela não precisou nem falar alto, imediatamente fez uma fila de 10 amigas atrás dela. Respirei fundo, catei meu caderno, porque as coisas não estavam claras na minha cabeça. Falei, eu vou colar. Pode colar. Peguei meu caderno e a cada arcana eu ia na minha anotação. Cada virada eu ia na minha anotação. Bom, e ali tirei o tarô para Ana Lúcia e todos que entraram na fila, já era madrugada fora, jardim, morava com os meus pais, jardim na casa dos meus, jardim, quintal da casa dos meus pais. E a resposta que eu tive daquilo mesmo, olha, tem do formato, hein? Foi tão fantástica que eu falei, deixa eu entender melhor essa história. E mergulhei, que é o que eu costumo fazer, o que eu gosto de fazer. Então, mergulhei, mergulhei mesmo. Ou seja, de todo o dinheiro que eu tinha, me inscrevi em todos os cursos de tarô que eu encontrei. Eu cheguei a fazer 3 cursos de tarô com 3 professores diferentes, 3 escolas diferentes, ao mesmo tempo. Né? Que a pessoa, quando não é normal, não, né? Não é normal, né? Não, não tenhamos pessoas muito normais na sua sala, brincadeira. É, brincadeira. Todos nós somos maravilhosamente perfeitos dentro do que desejamos e mais perfeitos a cada dia conforme crescemos e evoluímos. Então, fiz tudo. Fiz o curso de final de semana, ok? Fast food do tarô. Fiz e fiz cursos longos. Fiz cursos, enfim, li livros, testei métodos, é, questionei invertido, não invertido, trabalhei com invertido, trabalhei sem invertido e por aí foi. Então, na minha formação, foi toda essa história. Mas tinha uma coisa que me chamava a atenção. Eu falava, poxa vida, eu queria não me sentir presa às minhas anotações. Falei, isso é prática, isso é com o tempo, e é verdade. E é verdade. Mas o que eu pensava é que haveria de ter um jeito onde o aprendizado ficaria, de alguma maneira, marcado em mim, na minha história, na minha compreensão, para que eu não tivesse que ficar tão presa ao que alguém escreveu sobre aquele arcano. E que é mais ou menos uma vez uma psicóloga e filósofa, professora e amiga, numa grande conversa, já mais senhora, bem mais senhora que eu, e ela dizia que havia uma grande diferença entre entender e compreender, dentro da visão dela. Então, entender, hoje, daí agora colocando o jeito Aline de explicar, é como se entender tivesse só aqui, sabe? O que já é um grande processo, né? Que manda no resto, né? Então, agora, compreender é tudo. A gente fala, sentiu na pele, você compreendeu. Você fala assim, olha, sei lá, levar um tapa dói. Você para, pensa, você nunca levou um tapa. Assim, deve doer mesmo, né? Porque tem a força do outro, né? Tem o contato na tua pele, tem o atrito, né? Deve doer. Agora, quando você leva um tapa, daí você compreende que dói, entende? Então, tem a ver com, você não precisa passar por todas as coisas para enfim, para o teu crescimento e evolução, mas né, você não precisa passar pelo sofrimento para entender, você precisa passar, veja, compreender e entender, você entende o sofrimento, né? Você compreende o sofrimento, né? Quem aqui já sofreu, né? Então, isso me chamava atenção, e me encafifava a mente, e daí eu fiz alguns cursos que chegavam muito próximo dessa história de sentir na pele, de viver o caminho, de entrar no arcano. E daí eu trouxe toda a experiência que eu tive, mais a experiência de treinamentos vivenciais que eu tive. Eu tenho, enfim, outros treinamentos também. Fui mentora de carreira de muita gente, tenho formação de coaching de 3 métodos diferentes, americano, britânico, e um terceiro europeu.
Então, trouxe mais as vivências místicas. Então, juntei um pouco de tudo isso para fazer com que, de alguma maneira, o aprendizado, pelo menos dos arcanos maiores, que tem uma profundidade mais significativa, de alguma maneira ficasse melhor gravado em nossa história, para que isso abrisse caminho para compreensões maiores e uma certa liberdade das anotações. Por que certa liberdade das anotações? Porque no começo envolve um monte de coisa. Primeiro, é um curso com um monte de informação, toda semana um tantão de informação. Outra coisa é, para alguns mais, para alguns menos, mas uma determinada insegurança. E insegurança não é negativa nesse caso. Por quê? Porque eu falo que é a real vontade de fazer bem feito, entende? Então, então não vai estar insegura como se isso fosse negativo. Eu tenho respeito pelo outro e pelo conhecimento, eu quero fazer bem feito, então eu tenho esse receio de entregar algo bem feito. E, bom, de vez em quando a gente também tem que. Primeiro arcano que a gente vai estudar é o louco, de vez em quando tem que pular no abismo, né? A gente vai falar dele. Senão não vai nunca, né? Senão você não começa a jornada nunca, né? De vez em quando, né? Tem que ser usado. Mas faz parte da jornada essa, para alguns mais, alguns menos, essa insegurança. Então, por isso que a gente uma certa liberdade. Vou falar que o tarô está dividido em arcanos maiores e menores. Arcanos menores têm um maior volume, mais quantidade. Então, é um pouco mais comum a, a fixação dos arcanos menores ser um pouco mais lenta do que a fixação dos arcanos maiores. Ainda assim, quando a gente entende, por isso que eu escolhi o tarô do Waite, Universal Waite, para trabalharmos, porque ele é um que tem gravura de cenários cotidianos nos arcanos menores. A hora que a gente entende a forma do Waite colocar aquela informação, a gente consegue navegar com uma certa fluidez nos arcanos menores e também ter uma certa liberdade das anotações dos livros, ok? Então, um pouco da minha formação e experiência com o tarô. Claro que anos e anos depois eu agradeci muito Ana Lúcia. Sem ela, talvez esse interesse, esse conhecimento, essa transformação não acontecesse na minha vida ou demorasse muitos anos e eu não teria a oportunidade de um aprofundamento tão grande, né? Então, voltamos ao nosso material. Antes disso, alguém quer comentar alguma coisa, ou tirar alguma dúvida, ou fazer alguma pergunta sobre essa minha jornada, sobre essa minha formação, ou o que quiser perguntar. Vocês são tímidos. É, aqui, a Rafa colocou aqui no chat, só fiz o tarô por causa da Aline. Tipo, eu fui a Ana Lúcia da Rafa, entendeu? E ela tá aqui porque nós nos encontramos, né? A Rafaela, querida, esses reencontros de alma que a gente tem. E, e a Rafa falou, Aline, vamos rever essa jornada. E está aqui, né? E é isso, né? Tem algumas coisas que a gente. é, eu já tive alunos que falaram assim, Aline, eu odeio tarô. E não é porque eu não tenho vontade de estudar tarô, não é porque eu não gosto de oráculo, que era o meu caso, mas porque eu tive uma aula de tarô que foi tão ruim. Ah, normal, é igual tem gente que não gosta de matemática. E eu sempre falo que quem não gosta de matemática, não gosta de matemática, porque não teve o professor certo. Quando a gente tem um professor certo. O que que é o professor certo? Não é melhor, pior, não. É um professor que fala de um jeito que a gente gosta, explica de um jeito que a gente entende. Então, quando isso acontece, a gente gosta de matemática, foi o meu caso. E quando isso acontece, a gente gosta de tarô, e gosta de numerologia, e por aí vai. E a Rafa está fazendo revisitando a jornada pela terceira vez, né? Então, você vê que como quando a gente gosta de tarô, a gente gosta mesmo, né? E temos outras pessoas que estão aqui pela primeira e outras que já estão aqui há algum tempinho
mais, Eu né? falo para todo mundo que, assim, se você ainda vê algum arcano como negativo, você não conhece o tarô. Eu não gostava de tarô porque eu tinha medo de tirar o tarô. Eu falava, nossa, vai que eu fiz planos, é um novo emprego, e aí fala que vai dar tudo errado, e o que que eu vou fazer quando eu faço toda essa estrutura? E aí foi com a Aline que eu descobri que não existe arcanos ruins, não existe arcano negativo. Exato. E Perfeito. a gente fala até sobre isso, assim, em relação a tudo. O arcano do sol, por exemplo, que a gente sempre fala, né? E ao mesmo tempo que ele brilha para todo mundo, ele também revela tudo, né? Que a gente falou até o ano do sol, que foi o ano da pandemia, né? Que É, foi, não foi um ano, entre aspas, positivo, mas ao mesmo tempo ele era para ser um arcano positivo, ele era para ser um ano positivo. é. E aí eu descobri que não existe arcano ruim, aí acho que tudo flui melhor. Perfeito, Rafa. Ótima colocação. E é isso mesmo. Todos têm seu ponto de atenção e todos têm seu grande crescimento de evolução. E isso faz com que até um arcano considerado por muitos ultra positivo também vai ter um ponto de atenção. Eu vou mostrar para vocês o arcano do sol quando chegarmos nele. E ele vai ver assim: ele é todo lindo e maravilhoso e tem um muro. O que é esse muro? Um muro? Pois é um ponto de atenção. Então, a gente vai falar dessas estruturas e dessas vibrações que estão bem representadas em símbolos, em formas, em cada arcano, né? Então, perfeito. Bom, vou voltar então ao material. Origem dos oráculos. Então, nós estamos aqui, é uma formação de um oráculo, o tarô como oráculo. Mas vale dizer que os oráculos, eles começaram um pouco diferente. Então, o oráculo no começo da história, no universo da história do oráculo, não do tarô, mas dos oráculos. Oráculo era um lugar. Então, eu preciso saber sobre o futuro, eu preciso entender uma história, eu preciso buscar uma sabedoria. Eu ia para um lugar que era considerado como um lugar divino, um templo de um deus, e lá eu recebia essa informação. Então, o oráculo no passado era um lugar. O tempo passou e o oráculo passou a ser uma pessoa, como as pitonisas da nossa história. Então, é uma pessoa que recebe a informação e fala. Então, aquele que queria saber de alguma coisa ia procurar aquela pessoa e aquela pessoa falaria, daria o conselho, falaria o que vai acontecer, e isso, os reis faziam isso, os grandes guerreiros e por aí vai. Como podemos ver nas histórias, né, nos registros dos textos antigos e também em alguns mitos, mas principalmente, obviamente, né, óbvio, nos antigos registros. Então, passou a ser uma pessoa. De um lugar, passou a ser uma pessoa. Depois é que passou a ser um objeto, como cartas, como pedras, como ossos, como folhas, como o tanto que tem aí hoje em dia. Borboletas, existe o oráculo das borboletas, né? Até hoje, em transformação e descoberta, passou a ser colocado esse poder oracular em objetos, que é muito interessante. E a origem do tarô? Vamos falar um pouquinho dela, nós estamos falando do ano aí de 1400, 1500, e eu vou compartilhar no grupo uma parte de uma palestra que eu dei no passado sobre o tarô, que é bem bacana também para quem quiser. Temos um livro que fala sobre a história do tarô, que é esse que está aqui, da editora Pensamento. É um livro mais de curiosidade, né? Para quem gosta de estudar a parte histórica das coisas, vale a pena, como leitura, como jornada, como compreensão profunda dos desenhos, dos símbolos, não, mas como um livro que conta a história, é bem válido, tá bem? E em algum momento a história do tarô ela é dada a Tote, no Egito, Deus Tote, né? Vou falar dessa lenda que tem a ver, na verdade, com Atlantes e depois do Egito, onde a gente vai encontrar nos textos antigos uma passagem de
Sócrates dizendo que soube de uma região no Egito onde viveu um antigo deus chamado Teute. Para quem gosta de estudar com profundidade o Egito, né, nós veremos que os nomes que conhecemos dos deuses, eles eram um pouquinho diferentes antes, né? Eles, né, estão num caminho tradicional de estudo da história, da magia, enfim, egípcia, tem outros nomes. E o nome anterior de Tote era Teute. E, e que essa divindade, disse Sócrates, que segundo disseram para ele soube que Tote, Teute, foi o primeiro a inventar o número e o cálculo, a geometria e a astronomia, também de jogo de tabuleiro e de dados, e também, por fim, como se já não fosse suficiente, as letras e a escrita. E, de fato, Tote, Teute, é o deus da escrita, né? Então, é bacana o livro. Quando a gente vai entender a história, a origem do tarô, a verdade é que temos um monte de lacunas. Por quê? Porque não foi deixado registrado e porque tem uma série de divergências nos poucos registros que temos. Então, a real origem é desconhecida. A gente vai encontrar lugares que falam que ele nasceu na China. Pouco aceito, principalmente pelos estudiosos acadêmicos, porque o sistema oracular da China, que é o I Ching, na verdade, é um sistema oracular de uma filosofia e sabedoria muito profunda, é um método muito diferente da forma como é o tarô. Então, é um contraste. Mas existe essa história. E então, ou vai ter gente falando que, na verdade, tem a ver com ciganos, daí tem dentro de uma lenda uma parte que entraria os ciganos, como eu vou mencionar, mas também os ciganos têm um outro trabalho oracular, como Lenormand, por exemplo, e a própria cartomancia, muito bem conhecida por eles, que tem a ver, lembra um pouco, né? Mas tem, são tratados bem diferentes. Enfim, há lacunas e há histórias divergentes. Mas alguns dados conhecidos e históricos podem ser compartilhados, como, por exemplo, que os primeiros baralhos foram criados em 1400, entre 1410 e 1430 no norte da Itália. E essas cartas eram chamadas de trunfos, porque elas quando você usava aquele baralho, você tinha esses trunfos, eles se sobressaíam aos demais. Que demais? Os números, né? O baralho de números, o baralho de jogo que a gente conhece. Então, havia uns trunfos. E que eram cartas, esses trunfos eram cartas que foram adicionadas ao baralho já existente, que é o baralho de naipe, que já existia nessa época. E daí foram adicionados esses trunfos, que seriam como os arcanos maiores, que não, como nós conhecemos hoje. Nessa época, nós estamos falando de um jogo de entretenimento. Com o tempo, ele começou, não se sabe muito bem, não tem registro, ele começou a ser desvendado, ou ele começou a ser visto como algo que entrega mensagens, e começou a ganhar um valor como oráculo. A mais antiga evidência que nós temos do uso do tarô como oráculo é por volta de 1540. Então, olha quanto tempo, né? A gente vê os trunfos aí entre 1410 e 1430, e mais de 100 anos depois, uma evidência, não significa que ele não foi usado por oráculo antes, mas em termos de registros, é o que temos como mais antiga evidência do tarô, do baralho, como oráculo. Hoje, o tarô, ele tem expressão séria, conhecida, reconhecida em diversas áreas, incluindo a psicologia, como na visão de Jung, onde se trabalham os arquétipos, onde nós temos dentro do tarô algo como uma história em quadrinhos, representando nossos próprios dramas, ou ainda imagens que são símbolos que trazem à tona nossas verdadeiras emoções. E é um dos livros que eu vou recomendar a vocês a leitura.
Então, nós temos fragmentos. Por exemplo, a gente não sabe como que o tarô chegou a ter 22 arcanos maiores, né? Que seria 21 mais Coringa, que seria o louco, né? 21 mais o louco. Temos alguns registros de um dado momento na história, eram 16 arcanos maiores. Nós também não sabemos como que ele chega a 78 no total, né? Ou seja, 22 maiores e 56 menores. Temos, por exemplo, um registro onde eram 70. O que que aconteceu? Então, né? Não sabemos. Então, muitas lacunas. O mais antigo tarô que nós temos registrado são dois deles. Existem muitos tipos de tarô, principalmente hoje em dia. E são registros do começo do século XV, feitos para membros da família Visconti. Então, o primeiro é conhecido como o tarô Visconti Modrone, criado, né, entre ali 1442 por um pintor, e que eram 67 arcanos, sendo 11 trunfos, 17 figuras, que seriam como rei, rainha, valete, né, 17 figuras, ou a gente chama de figuras da nobreza, né, ou tem alguns outros nomes, e 39 valores, que são os naipes de 1 a 10, né, dos quatro naipes. E teve o que ficou mais famoso, foi feito para celebrar o governo de Milão, e, né, do Francesco Sforza e sua esposa, que é o Tarô Visconti Sforza, que tem, esse sim, 78 arcanos. Né? Lindíssimo, aliás, né? Quem tiver a curiosidade aí depois faz um Google deste tarô, é um tarô lindíssimo. E em algum momento no tempo, quando a gente fala da caminhada do tarô ali na Europa, Itália, França e Espanha, em algum momento, na Espanha, das figuras, né, ou seja, das famílias, da nobreza, o baralho espanhol arrancou fora a rainha e o baralho francês arrancou fora o cavaleiro. Hoje, no nosso baralho normal, quando a gente pensa em figuras, baralho de jogo, a gente tem rei, valete, dama, né? Valete, dama, rei. Então, nós não temos cavaleiro, não é verdade? Se isso aconteceu por um problema político, se isso aconteceu para suprimir o poder feminino, tiraram a rainha, ou para suprimir o poder do jovem, tiraram o cavaleiro, não sabemos. Podemos imaginar, mas não há um estudo sério sobre isso, tá bem? Mas aconteceu e até hoje não temos, né? Bom, com os anos vêm as novas figuras. Aparece o famoso tarô de Marsella, que é um estudo à parte e uma formação de outros 11 meses, mesmo que você já saiba o tarô, e aparece no século XVII na França, e que segue o padrão italiano. Vem o tarô Universal Waiting em 1909, e que é o primeiro tarô com desenhos e traços livres, ricamente coloridos, com as gravuras, né, os desenhos feitos pela Pamela Smith, dirigido por Arthur Edward Waite, que pertencia à Ordem Hermética da Aurora Dourada, lá no Reino Unido. Então, ele traz para essas gravuras, junto da Pamela, uma série de conhecimentos dentro do ocultismo. E ele coloca desenho nos arcanos menores pela primeira vez na história, abrindo um pouco o conhecimento que estava guardado nas escolas invisíveis, né, ocultistas, oculto, né? Então ele abre um pouco e coloca símbolos, coloca formas que conversam com a jornada da vida de uma maneira mais direta, mais aberta, não é nem direta, eu diria aberta, né? O que obviamente trouxe para o mundo uma facilidade de compreensão
e de acesso a esses conhecimentos ocultistas. Alguns amam Waite, outros odeiam Waite. Normal, né? Aquele que se expõe e causa uma grande mudança no mundo tem como resultado algum, algumas formas de amor e algumas formas de não amor, ok? E isso aconteceu com o Waite. Então, por exemplo, eu já estudei muitos tipos de tarô, né? Sou especialista em Waite. Foi minha formação, que eu rodei os quatro cantos do mundo, como diria o outro. Mas já estudei Marcélia, já estudei o tarô mitológico, já estudei outros tarôs modernos, e já estudei Crowley, o tarô de Thoth de Crowley, e o povo do Crowley detesta o Waite, né? Dizem as lendas. Eu já presenciei algumas discussões. E todos eles trazem, como eu falei, quando a gente entra numa história de melhor, pior, de para validar o teu, você tem que invalidar o do outro, eu definitivamente discordo, né? Eu acho que um bom estudioso vai conseguir colher as melhores coisas das diferentes fontes. Bom, então, vem o tarô do Waite e vem também, depois, tarôs, nós chamamos de tarôs étnicos, em meados de 1970, onde os arcanos, os desenhos são substituídos por personagens ou outras ambientações, mas que a gente consegue ver muito claramente a estrutura do tarô clássico ali representada. É fácil reconhecer, como, por exemplo, o tarô mitológico. E depois vem, até hoje, novos tarôs aí sendo criados. Poderiam não ser chamados de tarô, poderiam ser chamados somente de oráculo. Se não tem 78 arcanos, não deveria ser chamado de tarô, teoricamente. Mas alguns têm 78, mas você olha assim, você não vê a estrutura que existe do livro da vida ali representado. São, né, os tarôs aí surrealistas ou fantasia mesmo. Então, não possui nada em comum com o, os, os baralhos clássicos. Né? Por exemplo, um tarô lindíssimo que um monte de gente ama trabalhar, que é o tarô cósmico. Mas você vai olhar para ele e vai falar, não tem nada do clássico ali, do tradicional ali. Né? Então, ou você adquire um método pelo subconsciente, ali pelo inconsciente, onde você olha para aquilo e aquilo conversa contigo de alguma maneira energética, ou você já conhece do tarô e quando sai ali um, uma- um número específico, você tem na sua memória o que ele representa num tarô clássico. Bom, e daí vem a lenda de Atlântida. A lenda sobre a origem do tarô. Essa lenda de Atlântida, ela vem dizer que os sábios da antiga Atlântica perceberam que o povo tinha perdido o rumo, né? Como eu brinquei com meu marido hoje, assim, a shutdown no mundo. Ele falou, não é Ctrl Alt, não, Ctrl Shift Del, Ctrl Alt Del, né? No mundo, não deu certo a experiência. Os antigos sábios da Atlântida perceberam que o povo havia se perdido, as bases fundamentais dos princípios espirituais estava ameaçado, né? O conhecimento estava ameaçado. Então, eles resolveram, vamos buscar uma forma de preservar o conhecimento para as civilizações futuras. Então, eles convocaram um concílio, né, de todos os sábios ali, se reuniram e os dedos ali dos continentes de Atlântida para falar sobre o futuro do conhecimento e enxergar uma maneira de preservar essa sabedoria, visto que o povo havia perdido suas bases. E daí tem algumas suposições. Então, faz parte da lenda de que que os segredos, o conhecimento foi escrito em paredes, em muros dos templos, das construções de Atlante. Outros dizem que eles recrutaram algumas pessoas, 10, entre homens e mulheres, para aprenderem os segredos, né? E esses 10 seriam como pontos chaves de manter esse conhecimento. E outros dizem que, para manter esse conhecimento,
preservar de uma maneira que não se perdesse, eles colocaram isso em algo que vicia, como um jogo. Bom, da lenda de que isso virou um jogo, nascem as cartas, que têm o antigo conhecimento, que podem ser usadas como jogo, e que nessas cartas se colocam símbolos que em algum momento, por uma conjunção cósmica, estelar ou despertar humano, em algum momento aquilo seria decifrado, né? Ou seja, pelas gerações futuras. E daí, para que isso virasse um jogo e para que esse conhecimento conversasse com as gerações futuras, foram colocados dados de cultura de outras nações ali também, né? Ou seja, não só de Atlântida, mas de outras nações também, além de desenhos e símbolos. Nesses desenhos estariam a jornada da alma humana no caminho do conhecimento, o que passa pelo conhecimento do próprio homem, da vida que o homem vive, mas também do universo e do divino, do sagrado, do alto, como quisermos chamar. Bom, então vem o fim de Atlântida. E esse grupo de 10 pessoas que tinham conhecimento e que tinham as cartas, eles se refugiam no Egito e lá fundam uma colônia de Mênfis, fundam Mênfis, cidade de Mênfis. E ali o tarô, o conhecimento fica guardado pelos sacerdotes de Mênfis. E ali se associa ao livro de Tote, sendo Tote uma figura como Hermes Trismegistus, uma figura como alguém que traz esse conhecimento e a forma de registro do conhecimento. Bom, Teúde. Nessa lenda, num dado momento, os boêmios, que seriam os precursores dos ciganos, expulsos de sua nação de origem, chegam no Egito e ali têm acesso àquele conhecimento que já, em parte, faz parte de né, condiz com o jogo, e pelo conhecimento que esses boêmios têm, prévio, eles conseguem decifrar alguns símbolos e ali começam a usar como oráculo, porque então era um jogo para guardar sabedoria, não um oráculo. E os boêmios começam a usar como oráculo. E viajantes que são, esse tarô é levado a todo mundo. Outra lenda diz que essas 10 pessoas, entre homens e mulheres, não se refugiam somente no Egito. Alguns vão para o Egito e outros vão para diferentes lugares do mundo, e é isso que faz o tarô ser levado a diferentes lugares. Então, essa é a lenda de Atlântida. Aline, tem algum registro disso? Não, é uma lenda. Eu já fiz meditações interessantes onde acessei alguns dados interessantes, com certeza, e faremos algumas juntas, tá bom? Bom, neste momento, alguém quer comentar alguma coisa? Então, para vocês não dormirem, tá na hora. Ah, sim, diga, Roberta. Então, você falou que você é especialista em weight, né? Como que entrou na sua vida? Você que escolheu ser especialista em weight? Não, na verdade, foi naquele módulo, fatídico módulo que eu tive no outro curso. Esse módulo ele passava por todos. Não era muito profundo, não. Então, o professor que ali dava aula, ele me mostrava todos os tarôs. Então, olha, esse era o tarô Aham. 1, esse é o tarô 2, o tarô 3, o tarô 4. E naquele momento eu não me interessei por nenhum, né? Mas quando eu fui fazer a leitura, eu escolhi o Waite pela praticidade dos desenhos dos arcanos menores. Então, Ah, aquilo entendi. que é a abertura do conhecimento. Naquele momento foi praticidade, né? Depois que eu fui entender, eu não sabia nem que o Waite era um ocultista da Aurora Dourada, entende? Eu não sabia quem era o cara, eu não Aham. sabia nada dele. Então, eu não sabia, na verdade, a profundidade daquelas gravuras, o quanto aquilo se conectava com mistérios, né? Então, mas eu falei, bom, eu preciso de algo que converse comigo. E é por isso que eu sou fã do Waite,
porque ele colocou, depois que eu soube que eram mistérios profundos, né? Mas ele colocou de um jeito que conversa com a vida. Por isso que os arcanos menores têm cenários, muitas vezes, do cotidiano. Então, Entendi. então ele fez uma tradução dos mistérios para a vida. E como professora, né? Eu nunca fui professora de alfabetização, por exemplo, né? Sempre dei muitos treinamentos, mas e de temas místicos, mas com o coração de professora, a minha vontade é conseguir explicar de um jeito verdadeiro, mas que você entenda. E o Wade fez isso. É, O Wade fez isso. bom. Depois Né? eu vou até olhar com calma, porque eu também não tinha reparado nisso. Exato. E daí foi assim, ele conseguiu fazer a tradução. Ele foi aquele que descobriu a Pedra de Roseta e fez com que todos pudessem ler hieróglifos, entende? Aham, Então, entendi. e, e daí foi isso que me conduziu. Depois, quando eu soube a história de Waite, daí me fascinei muito mais, claro. Lógico. Ótima pergunta, Obrigada. gratidão, gratidão. Então, então o Waite enriquece em simbologia e essa simbologia conversa de uma maneira a abrir mais a nossa mente para a compreensão daquele arcano. Jodorowsky, o livro do Jodorowsky é de Marsella, inclusive. E eu uso como bibliografia sugerida do nosso curso, que é de Waite. Por quê? Porque a forma como ele descreve, ele tem, deixa eu até ver, ele tem uma parte que ele fala assim, aqui, ó, por exemplo, para falar do enforcado, né, ou de pendurado, é o outro nome do enforcado. Ele fala o seguinte: se o enforcado falasse, o que ele falaria? Então, esse é um livro rico dentro do nosso estudo. Quem gosta de estudar oráculo, estuda Marcélia, estuda Waite, estuda o cósmico. Você já pega as três e estuda o Sforza, né? O Visconde Sforza, né? Porque todos, de alguma maneira, vão acrescentar a tua leitura, mesmo que você opte por usar só o Waite. Mas vai estar gravado na tua memória, no teu aprendizado, o Marcélia e o cósmico, percebe? E por aí vai. Muito bem. Tarô com T ou tarô com O e acento circunflexo? Veja que o tarô com T, ele aparece, por exemplo, no arcano da Roda da Fortuna, num trocadilho de tarô ou torá, também no arcano da sacerdotisa. Então, ele traz uma ligação com outras palavras, enquanto o tarô sem o T no final também, que é a história do tarô e do rota, que está inclusive presente num quadrado mágico. Então, a gente vai encontrar tanto no tarô com T quanto no tarô sem o T no final, uma ligação da palavra com outros conhecimentos místicos e mágicos. Mas o tarô ele já teve outros nomes, além do tarô com T e sem T no final, como taroco, taroque, taroquine, taroque com CK e por aí vai. Então, não tem exatamente certo ou errado. Em português é tarô com O e acento circunflexo. Significado de tarô com T ou tarô simples não tem um registro histórico bem fundamentado, mas tampouco uma etimologia bem fundamentada. Existe também algumas suposições de que vem do italiano tarocco, que tem a ver com a perda de um valor, ou a perda do valor, depreciação, né? A perda de valor que uma mercadoria sofre e que estaria ligado ao jogo, né? Jogo de sorte e azar, também, ou ainda dedução, daí já como um mensageiro de alguma coisa como o futuro, ou ação de deduzir, se a gente pensar em taroco, tá? Então não se sabe ao certo. Mas tem, como eu falei, tarô, torá, rota e outros.
Dentro do tarô, nós temos o que nós chamamos de arcanos. Cada um vai chamar de forma. Tem gente que chama arcano de carta, tem gente que chama de lâmina, e o nome arcano, dentro de um caminho tradicional, é o preferido, porque ele tem um significado que vem do latim arcanus, que significa mistério, né? Ou trunfo, poderíamos chamar de trunfo também. Daí a gente viu, né, no material trunfo, o poder que ele tem de sobrepor. Sim, porque por isso eles são arcanos maiores. Os trunfos são o que hoje nós chamamos de arcanos maiores. Por quê? Porque eles sobrepõem aos outros, né? A gente vai entender essa estrutura melhor em breve. E, e daí a gente vai ter arcano maior e arcano menor, mas todo arcano é um mistério, ou seja, algo secreto, enigmático a ser traduzido. Então, lâmina lembra algo que corta, e carta lembra cartomancia, que é um outro tipo, uma outra forma, outra estrutura oracular, né? Então, arcano é o nosso nome preferido. O tarô, ele serve para quê? Então, ele é um oráculo, ele serve, então, para trazer compreensão da linha do tempo, compreensão do passado, compreensão do presente e desdobramento desse presente, no que nós chamaríamos de futuro. Então, ele serve para conhecer o futuro, ele serve para conhecer a sorte ou azar, como alguns chamariam, que na verdade tem a ver com os pontos de atenção e o aprendizado e crescimento. Ele serve como conselheiro, ele serve como uma ferramenta mística de jornada e transformação, ele serve como uma ferramenta de acesso, como portas que acessam mistérios mais profundos, conforme você aprende a entrar nessa porta, né, ou nesse mistério, nesse arcano. E algumas linhas vão fazer do tarô um uso mágico também, ou seja, que ajuda na manipulação energética para alteração de realidades. Ele é um fofoqueiro. Ah, tem uma moça olhando para o seu trabalho. Não, ele não. Tem muita gente que usa o tarô como uma forma de extrair esse tipo de informação, mas o tarô ele não tem uma estrutura assim. Ele não traz informações desse jeito. A maioria das pessoas que usam o tarô para dados fofoqueiros tão específicos, geralmente são espíritas ou do caminho espírita, que tem aí uma cigana que fala. Vê como é que você sabe disso? Você fala que no final ele oferece alguma coisa para alguém, que seria uma oferenda, uma dedicação, um agradecimento, ou porque alguém fala no ouvido dele. Nós, tarólogos e tarólogas, ninguém fala no nosso ouvido como tarólogo. Você tem alguém que fala no teu ouvido, ótimo. Não, deixa eu refrasear. Podemos todos aqui termos pessoas, ou espíritos, ou sabedorias, ou, enfim, entidades, ou antepassados que sopram em nossos ouvidos antigos conhecimentos, o que é maravilhoso. Mas dentro do conhecimento, num caminho tradicional de tarô, você não sabe o tarô porque alguém sopra no teu ouvido. Você sabe o tarô porque você compreende o caminho, você compreende a jornada, você conversa com o arquétipo, você conversa com o símbolo, com os símbolos que ali estão de uma forma muito profunda, né? E não porque alguém te conta. E daí, se alguém parar de te contar, você não sabe mais ler tarô, percebe? Então, não é. Então, ele não é exatamente um oráculo fofoqueiro, embora nós tenhamos aí algumas pessoas que use o tarô dessa maneira. Nós temos outros oráculos que são considerados melhores para esse tipo de trabalho, que eu chamo de trabalho fofoqueiro, como, por exemplo, o baralho cigano ou a própria cartomancia. Tarô é uma ferramenta de autoconhecimento. A estrutura do tarô está mais para o autoconhecimento do que para o fofoqueiro, embora ele traga essa compreensão de passado, presente e futuro, mas dentro de um autoconhecimento e não de uma linha aí mais fofoqueira. De novo, não significa que não possa ser usado como um fofoqueiro, mas a estrutura dele não é para isso, tá? Então, ele não traz informações claras nesse sentido. Você teria que dominar outras portas para fazer do tarô um fofoqueiro. Ele indica caminho, ele não toma decisão, e isso é um cuidado que a gente sempre tem. Primeiro porque
o conhecimento do tarô jamais deve se transformar numa muleta que nos torna incompetente à tomada de decisões. Então, não consegue mais tomar uma decisão sem o tarô. Ele vai ajudar. Use para tomar todas as decisões que você quiser. Não dependa dele, percebe? E ele jamais vai decidir por você. Ele vai te mostrar como que aquele caminho se apresenta. Ah, estou em dúvida entre o emprego A e o emprego B. O tarô ele vai mostrar como é o caminho do emprego A e como é o caminho do emprego B. Pode ser que um seja bom e o outro ruim, mas pode ser que os dois sejam bons de formas diferentes. E é isso que ele vai, a escolha é tua. Os arcanos, portanto, indicam caminhos, se abrem para reflexões e compreensões mais profundas, e tornando fazendo com que sejamos mais sábios, isso sim, nas nossas decisões. Estrutura do tarô. Nós chamamos o tarô de livro da vida, porque ele traz essa jornada de conhecimento, lembra? Do homem, ou seja, de si mesmo, da vida que ele vive, a vida a ser vivida, do universo, do divino, ou seja, do sagrado, né, do caminho espiritual. Então, a gente chama de livro da vida. E ele tem uma sequência que faz com que cada arcano esteja não é indiretamente, é diretamente conectado com o anterior e com o posterior. Então, se você está, por exemplo, vivendo o arcano 7, necessariamente você passou pelo 6, necessariamente teu futuro é 8. Existe uma sequência, tá? E essa sequência, ela é vivida e ela se repete várias vezes ao longo da nossa vida. Um tarô clássico, tradicional, tem 78 arcanos, dividido em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, sendo os arcanos maiores uma consciência cósmica maior, por isso chama maior, e os arcanos menores uma consciência objetiva, uma consciência menor, portanto. Não menor de menor relevância ou importância, mas é como se um acessasse o conhecimento universal ou primordial, e o outro acessasse os conselhos da vida rotineira, né? Vamos entender um pouquinho melhor. Os arcanos menores, eles são divididos em naipes, né? Ou em esferas, ou em camadas, como a gente vai aprender usando a estrutura da Cabala Hermética para entender essas camadas. E esses naipes, eles têm um sentido na vida cotidiana, são arcanos menores, que é um viés material, outro emocional, outro mental, outro espiritual. No material, nós temos o naipe de ouros, que nós chamamos de pentáculos. O emocional, nós temos o arcano de taças, os arcanos de taças, que alguns chamam de copas. No mental, nós temos os arcanos de espada, e no espiritual, o arcano de bastões, ou paus, como alguns chamam. Junto de cada arcano maior e também isso se aplica aos arcanos menores, mas principalmente aos maiores, bom, principalmente não, se aplicam aos dois. Nós temos outras informações ali contidas, como o número, que também significa alguma coisa, Pitágoras já nos ensina isso, cores, que também significam coisas, são a vibração das cores, a radiestesia fala muito disso, símbolos e ilustrações, que eu já mencionei, e que também conversam e trazem significados e profundidade na interpretação de cada arcano. Além disso, também temos ligado a cada arcano elementos da natureza, planetas, signos, entre outros. Dentro desses arcanos menores, dividido em 4 naipes, nós temos a corte, ou a nobreza, que são arquétipos que trazem características que nos ajudam ou atrapalham, lembra, tem um ponto de atenção, um ponto de crescimento e evolução, e que explicam muita coisa em nossa vida. A corte, a nobreza, que a gente chama de pajem, rei, rainha e cavaleiro, que seria o valete, dama, rei, num jogo de baralho comum e que tirou, no nosso caso, o cavaleiro, eles lembram os arcanos maiores, mas eles são menores. Então, ele meio que faz uma ligação entre os maiores e os menores, a corte, tá bem? E juntos, arcanos maiores, menores e corte, eles trazem uma leitura clara sobre o momento que estamos vivendo. Ou seja, nosso aprendizado
pode ali ser de verdade compreendido e isso nos trazer o conhecimento necessário para decisões mais sábias, ou compreensão dos porquês, não? Já falei dos arcanos invertidos, já explanamos sobre arcanos serem negativos ou não. Eu lembro que quando eu nem lembro quando foi essa festa de aniversário com essa chefe, que eu falei, como eu falei, eu não sou muito boa de datas, eu tenho a impressão que eu estava fazendo 18 anos, porque eu comecei a trabalhar com 14. Mas eu não lembro se eu tinha 20, eu não me lembro. E talvez 20. E eu lembro que quando eu virei um arcano dela, saiu o diabo. E eu lembro até hoje, a cara que ela fez. Ela olhou para aquele arcano do diabo e falou: não gosto desse moço, não. Eu não gosto desse moço. Então, até hoje, muita gente olha para o diabo, olha para a torre, né? E para a morte. E tem quase um surto, né? Ali na sua frente, né? Quando, na verdade, não tem um significado negativo. Todos vão trazer uma oportunidade, um ponto de atenção e aprendizado, que às vezes é duro, sim, como eu falo, às vezes a gente brinca que é voadora no peito, mas uma oportunidade. Todo arcano traz uma oportunidade de crescimento e evolução. Junto, um ponto de atenção. É onde a gente tropeça. Ele avisa onde você pode tropeçar. É quase isso, entende o que eu estou dizendo? Ele avisa as armadilhas para que você não caia ou tente tomar escolhas mais sábias para aproveitar melhor o crescimento, a oportunidade que aquele arcano traz. Então, todo arcano, então, a torre, um diabo, traz o quê? Uma oportunidade. Ok? Bom, então eu lembro da cara dela quando saiu o diabo, até hoje. Isso até hoje me acontece, né? Hoje eu já não atendo tanto, atendo por indicação, né? Dificilmente vocês vão ver uma propaganda minha aí sobre, né? Estou atendendo, mais indicação mesmo, aluno e pessoas que já me conhecem de longa data. Mas ainda hoje eu passo por isso, né? Quando veio um arcano ali que a pessoa fala, ah, né? E por aí vai. Bom, então. Ao longo do curso, na estrutura do nosso curso, nós vamos passar pela compreensão do tarô em uso pessoal, em uso em atendimentos, para quem assim desejar, né, atender com o tarô. A gente vai passar pelo que nós chamamos da jornada do herói. Então, é possível compreender o tarô dentro da jornada do herói, uma visão muito bacana que separa os arcanos em diferentes caminhos, como o caminho da vontade, o caminho do livre-arbítrio, o caminho do prazer, da dor. Essa jornada do herói e essa divisão de caminhos é um conhecimento moderno, mas conectado com a visão clássica tradicional, tá? Nós temos 4 partes na nossa jornada. A gente começa com os arcanos maiores. A gente tem mais uma aula onde a gente vai falar um pouquinho da estrutura do tarô, junto à Cabala Hermética, e explicar um pouco as vivências propostas no curso. E que está, então, dentro de arcanos maiores, tem, né, essa parte de explicação, e daí a gente entra em arcanos maiores, depois menores, depois métodos de interpretação, e algumas formas de harmonização, aqui está como magia, são formas de harmonização com os arcanos. Ao final, nós temos o que nós chamamos de um ritual iniciático, na verdade, é uma meditação que nos conduz a um estado mais profundo de consciência para aberturas da nossa mente. Dentro disso, a gente passa por um estudo completo de cada arcano, ou seja, desde os símbolos até o número daquele arcano, as cores que ele tem, as regências que ele tem, seja de elemento, planetária ou de signo, também alguns caminhos dentro da Cabala Hermética que nos ajudam nas meditações propostas a entrar com mais facilidade na parte dos mistérios ocultistas daqueles arcanos, que é o que nós chamamos de chave de acesso aos mistérios, que são ritualísticas que criam um ambiente necessário
para dentro de uma meditação que chamamos de scrying, se possa viver aquele arcano, né? Scrying é um nome dado a uma prática que tem como objetivo detectar mensagens significativas, que podem ser chamadas de visões espirituais, para uso em profecia, inspiração oracular e por aí vai. E daí a gente passa por tudo isso, tanto nos arcanos maiores quanto nos arcanos menores e corte. Depois a gente passa por métodos de interpretação, e daí eu abro aqui toda a minha experiência de trabalho com isso, então vai desde como arrumar a mesa, tempo de atendimento, deixa mais místico, como um altar ou menos místico, ou depende de quem você vai atender, eu vou fazer leituras em aula, ou seja, eu vou virar os arcanos aqui, ó, com uma câmera e nós vamos eu vou interpretar para vocês verem a minha dinâmica e alguns nós vamos interpretar juntos, que é por essa grande troca de percepção dos arcanos em um método de interpretação, diferentes formas de interpretação, que a gente chama de diferentes tiragem, cruz celta, sinastria e por aí vai. A harmonização com os mistérios, que eu mencionei, tá na outra página como magia, e as meditações, tá bem? Esse curso, esse material é compartilhado, esse curso não tem uma apostila de significado, ou seja, o arcano do louco significa A, B, C, D, a corda do louco significa A, B, C, D, não tem uma apostila nesse sentido. Por quê? Porque o nosso objetivo é que você olhe para o arcano, você se conecte com aquilo. Conheça os símbolos que serão passados em aula, todos, item por item, risquinho por risquinho. Mas o objetivo desse curso de formação é que você entre em conexão com o arcano. Porque se eu entregar uma apostila que tem todos os significados de todos os símbolos, o que vai acontecer? Você ganha uma tabela para ficar presa. E o tarô é mais que isso. Então, o significado de cada símbolo é falado, tradição antiga, boca a ouvido. Não existe uma apostila disso, mas existe um material de apoio que é o que eu apresento em aula para vocês. Então, vale a pena anotar. E se você gosta de anotar tudo, mas não anota tão rápido, vale a pena rever a aula. Existe uma possibilidade de algum material de significado no final do curso, mas não faz parte do cronograma, então não é uma promessa, mas o que eu posso dizer é que se houver este material, ele será compartilhado. Se não houver, não. Por quê? Porque não faz parte do curso. Aliás, o objetivo é exatamente deixar o seu olhar e a sua mente, e sua intuição faz parte, treinadas para reconhecer o significado do arcano e não páginas e páginas de letras escritas. Tá bem? Bom, vou parar por aqui. Depois eu começo a próxima aula falando um pouquinho mais sobre essa figura do Eiti e sobre a Kabbalah. Vou pegar só mais um minuto da aula para mostrar essa página. Essa é a bibliografia sugerida. Os principais livros, como eu falei, quanto mais estudo, melhor, né? Mas essa seria os livros que eu sugiro. Aline, por qual que eu começo? Bom, Alexandre Garzelli, professor do Instituto Mistai, meu professor na época que eu tinha 20 anos. O livro dele está esgotado, acho em sebo, super recomendo. Super conectado a esse caminho tradicional, clássico que seguimos. Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica, tudo a ver com a forma, né, de enxergarmos esse tarô, então vale muito a pena. O Caminho do Tarô, de Jodorowsky, e o livro 1 do Ney Naif, né? Se não me engano, são 4 volumes. 1 e o 2 têm, né, conexão com o nosso trabalho aqui, tradicional clássico, mas para começar o 1. Então, Aline, 4 livros eu começaria. Os Mistérios dos Arcanos, número 1,
Jodorowsky, número 2. Jung e o Tarô, número 3. Tarô, volume 1 do Ney Naif, número 4. Tá? Esses seriam os principais e nessa ordem, ok? E essa é a nossa aula introdutória, que já traz aí uma série de elementos bem interessantes. Uma pena que não deu para falar na aula de hoje sobre a ligação dos arcanos como sequência, mas eu trago isso no começo da próxima aula, que é essa história de estamos no arcano 15, deixa eu te contar que você já passou pelo 14 e o que isso significa, e deixa eu te contar o que você vai passar no 16, que é a sequência ou a consequência do 15. Então, vou dar um exemplo dessa sequência para instigar vocês a perceber de uma maneira muito curiosa, que instiga, a riqueza de um tarô como jornada, tá bem? Que é essa sequência. Bom, então agradeço imensamente essa oportunidade maravilhosa de caminhar com vocês. Convido vocês a estarem ao vivo, porque às vezes na edição eu corto as piadas. Então, se você gosta de rir um pouquinho mais, se eu fosse você, eu vinha ao vivo. Porque na edição, às vezes, a parte da piadinha a gente corta, tá bom? Pessoal, gratidão imensa. E pode ter certeza que eu vou fazer o meu melhor e compartilhar tudo que eu sei e receber de vocês todo o aprendizado dessa jornada. Gratidão imensa.